Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical Online. Estaremos continuando o nosso tema sobre a síntese do Antigo Testamento. Nós já cobrimos 2 livros, na verdade, já vimos a história de Gênesis e do livro de Jó. Lembrando que estamos fazendo uma síntese do Velho Testamento da ordem cronológica, então a ordem que a história conta, tá bom? Então, dando continuidade, Gênesis, Jó, agora o livro de Êxodo. Vamos começar então a nossa aula. Livro de Êxodo. Autor é Moisés. A data que ele foi escrito está da mesma forma que o livro de Gênesis, no período de 1450 a 1410. Todos os livros escritos por Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e um pouco de Deuteronômio, foram escritos no mesmo período de tempo. Nós colocamos Jó, né, naquele pedaço, porque o livro de Gênesis conta a história dos patriarcas. E como nós vimos, o livro de Jó, a história de Jó se encaixa naquele período. Por isso, cronologicamente, colocamos ele ali. Tempo que abrange o livro de Êxodo em específico. O livro abrange um período de 200 anos. O propósito. O propósito do livro de Êxodo... Já vou voltar para Jó. O propósito do livro de Êxodo é contar a história da escravidão e da libertação do povo de Israel no Egito, sobre os 10 mandamentos e o plano e o significado do tabernáculo. Então, esse é o propósito para o livro de Êxodo. Lembrando, irmãos, quando nós estamos estudando um livro, nós temos que ter isso em mente. O propósito para que aquele livro foi criado, para nós não pegarmos textos e tirarmos do seu contexto, para que nós possamos entender melhor por que palavras foram escritas. Então, esse propósito é muito importante quando nós estamos lendo e estudando um livro da Bíblia. Então, é sempre importante tentarmos descobrir o propósito desse livro, tá bem? Então, o propósito de Êxodo foi esse: contar a história da escravidão e libertação do povo de Israel. Segundo propósito, contar sobre os 10 mandamentos e o plano e significado do tabernáculo. Aqui está o esboço do livro de Êxodo. Os primeiros 13 capítulos falam sobre a escravidão, o contexto da história sobre a escravidão do povo de Israel no Egito. Segundo parte, do 14 ao 19, a jornada até o Monte Sinai. A terceira parte do livro de Êxodo divide-se do capítulo 20 a 24, fala sobre as leis de Deus, quando Deus começa a falar a respeito da construção das leis do povo de Israel, das leis dele. O quarto ponto é o tabernáculo, e ele é dividido em várias partes. O livro de Êxodo dá detalhes, primeiro como ele deveria ser construído, depois fala de mais detalhes, quem trabalharia nele, e por último, a construção dele. Quinto ponto fala sobre o sacerdócio, a instituição dos levitas como um povo selecionado, uma tribo selecionada para servir exclusivamente a Deus, na adoração e no sacrifício. O sexto ponto fala de 2 capítulos, capítulo 32 a 33, fala sobre a idolatria do povo de Israel, o pecado de idolatria. E por último, a aliança com Deus é renovada no capítulo 34. Vamos lá, coisas notáveis. Sempre vamos lembrar que em nossa síntese, sempre há coisas interessantes a serem notadas na Bíblia, né? Nesses livros. Coisas notáveis que podem chamar a nossa atenção é que em mais ou menos 350 anos se passaram entre o final do livro de Gênesis até o início do livro de Êxodo. Ou seja, há um buraco nesse período que não é relatado. É o período que Jacó e seus filhos chegam no Egito, se estabelecem lá,
e começam a morar, e eles vão se multiplicando, e é a história que vai se contando no livro de Êxodo. Então, nesse período de Jó chegar ao Egito e o livro de Êxodo começar, há uma lacuna de mais ou menos 350 anos. Aí entra mais um fato interessante. A família de Jacó entrou no Egito com um grupo de 70 pessoas. E 430 anos depois, eles já eram 3 milhões de pessoas. Não era à toa que o povo do Egito começou a ter medo. O texto de Êxodo mostra que os egípcios temeram porque o povo de Israel era um povo muito fértil. Eles tinham muitos filhos e crescia muito rápido. Não era à toa, olha só, de 70 para nesses 400 anos, mais de 400 anos, chegarem a 3 milhões, é um número muito alto. Então os egípcios tinham razão em temer eles nesse quesito. Terceira coisa interessante é ver que a vida de Moisés é dividida em 3 partes. A primeira parte, de 40 anos, Moisés viveu no palácio, como filho da filha do faraó. Outros 40 anos foi no deserto, como um pastor de ovelhas. Aqui, e no último ponto, vemos 40 anos como líder de Israel. É muito interessante vermos essa divisão exata de 40 anos, pois muitos estudiosos dizem que essa divisão é feita da seguinte forma. Os primeiros 40 anos são a escola do mundo. Moisés aprendendo sobre língua, liderança, exército, todas as coisas. Os outros 40 anos é a escola de Deus. Moisés sendo humilhado de filho da filha de Faraó, da realeza, agora ele era um humilde pastor, cuidava de ovelhas, trabalhava no deserto, passava noites acordado cuidando de ovelhas. E os últimos 40 anos, depois de 80 anos de estudos, de preparo, ele teve 40 anos a serviço de Deus. Ponto 4, muito notável. As pragas tinham como objetivo ir contra os governantes do Egito e de demonstrar o poder de Deus diante os deuses dos egípcios. Como isso aconteceu, irmãos? O texto mostra de Êxodo que quando Deus falou a Moisés, Deus falou que o faraó já tinha escolhido rejeitá-lo. Deus sabia que o faraó ia rejeitá-lo. Então Deus decidiu endurecer o seu coração, o coração de faraó, para mostrar para ele que ele era um simples homem, não era um Deus. Que somente existia um Deus. Isso também acontece com todos os governantes, toda a cúpula de poder do Egito. Eles eram orgulhosos, arrogantes, acreditavam que os seus deuses eram infinitamente mais poderosos que qualquer outras divindades daquela época. Por isso, o Império Egípcio era tão poderoso. E Deus quis, através das pragas, destruir esse orgulho, essa arrogância dos corações dos líderes egípcios. E como ele fez isso? Atacando as suas divindades. Cada uma das pragas era um ataque direto a uma divindade do povo egípcio. Por exemplo, a primeira praga, que foi sobre o rio Nilo se tornar em sangue. O rio Nilo, ele simbolizava, representava uma divindade para os egípcios. E ela representava a fertilidade. Tudo que prosperava vinha do Nilo, no Egito. Então, eles adoravam o rio Nilo como um deus. Então, Deus destruiu, venceu, mostrou que ele era mais poderoso que o rio Nilo. E todas as outras pragas representavam um ataque direto a uma divindade, mostrando até mais o seu poder quando Deus fez o dia ficar em trevas. Ali era um ataque direto ao deus Ra, o deus Sol, que era a divindade mais forte do povo egípcio, a divindade suprema. Assim mostrando que Deus, ele era o único Deus verdadeiro, que poderia vencer a todos esses falsos deuses, que não existia nenhum deles. E ele fez isso para provar para os egípcios que existia somente um Deus, o Deus de Israel.
Quinto ponto interessante, pontos notáveis, é que o livro de Êxodo revela a fidelidade, o poder e a sabedoria de Deus. A fidelidade de Deus é demonstrada pois Deus não se esqueceu da promessa que ele tinha feito a Abraão. Vejamos, olha só, de 70 pessoas que chegaram no Egito, agora ele tinha 3 milhões. Deus lembrou, pois ele tinha dito que faria uma grande nação. Continuando a sua fidelidade e não se esquecer da dor que os filhos de Israel estavam sofrendo ali. Ele não se esqueceu das suas promessas. Ele iria tirar o povo de Israel daquele castigo, daquela servidão. Também vemos o poder de Deus. Isso é muito fácil ver o poder de Deus nesse livro, na verdade. Deus mostra seu poder nas pragas. Deus mostra o seu poder na travessia do Mar Vermelho. Deus mostra o seu poder no deserto, preservando o povo com alimento, com suas roupas que nunca se estragavam. Deus mostra o seu poder para aquele povo, para o povo de Israel. E sua sabedoria ao construir leis que ajudariam a nação de Israel se solidificar, mostrando como era possível conviver, ter uma nação próspera, obedecendo à vontade de Deus. Sexto ponto notável desse livro é o poder da convivência com o pecado. É revelado na vida do povo. O poder da convivência do pecado. Por que eu coloquei esse ponto como algo notável? Irmãos, vamos lembrar. O povo de Israel passou aquele período imenso de escravidão. Muitas e muitas gerações. Convivendo com a idolatria. Convivendo com sacrifícios, festas a deuses e divindades. E no período onde Moisés se ausenta para se encontrar com Deus, para trazer a lei, naquele período o povo peca. Eles chegam até Arão, que é convencido pelo povo. Ele pega todos aqueles utensílios de ouro que eles ganharam dos egípcios e ele funde um cordeiro. Mas de onde veio essa ideia de adorar um cordeiro? Esse símbolo, esse cordeiro, era um deus egípcio, simbolizava um deus da fertilidade também. Então, quando Arão fez aquela estátua, ele estava remetendo às práticas idólatras do povo do Egito. Ou seja, o povo de Israel, por causa do tempo convivendo com aquele pecado, absorveu aquilo. Da mesma forma, nós também podemos sofrer com isso. Não podemos achar que podemos viver em meio ao pecado e não sermos atingidos por ele. Somos manchados pelo pecado, porque pouco a pouco vamos absorvendo, aprendendo, entendendo como ele funciona e logo praticando aquele pecado. E algo que eu acho mais incrível, aquele povo tinha acabado de sair do Egito. Eles viram em primeira mão o poder de Deus. Eles viram o mar se abrindo, todas aquelas pragas. Mas mesmo assim, eles cederam na primeira dificuldade e voltaram a adorar os ídolos. Lembraram do que os egípcios faziam e o fizeram. Nós também fazemos isso. Vemos Deus agir, mas mesmo assim, nós abrimos mãos do Deus verdadeiro e pecamos. Último ponto notável, a lei mosaica é o máximo empenho de Deus para o seu povo. A sabedoria celeste simplificada para a vida terrena. Deus instituiu várias leis para o povo de Israel. Nós conhecemos muito bem, em seu resumo, os 10 mandamentos. A lei de Israel é dividida em 2 partes, mas veremos isso melhor na síntese do outro livro que está vindo adiante, que é o livro de Levítico. Mas dá para adiantar que a lei de Israel é dividida em 2 partes. Primeiro, a lei cerimonial, não é? E a lei moral. A lei moral que nós conhecemos é os 10 mandamentos.
A lei cerimonial são todas as outras partes que englobam deveres de filhos com seus pais, como eles deveriam adorar a Deus, que tipo de ofertas, como eles deveriam seguir as festas que eles tinham obrigação de realizar. Tudo isso são a parte da lei cerimonial. Nós conhecemos muito melhor a lei moral, que são os 10 mandamentos. E a mensagem central do livro de Êxodo é a redenção pelo sangue. Irmãos, observe aqui como é maravilhoso a simbologia quando o cordeiro é morto e sacrificado na Páscoa para que o povo de Israel fosse liberto. Vidas seriam poupadas da morte se um cordeiro, o sangue de um cordeiro puro fosse derramado. Então a redenção daquele povo em aceitar as ordens de Deus, de obedecer, nos tornou redimidos. Redimidos porque eles obedeceram e sacrificaram, derramaram aquele sangue daquele animal. A redenção do povo de Israel veio através da obediência. Obediência pelo derramamento do sangue, de confiar na palavra de Deus. Essa é a mensagem do livro de Êxodo. Vamos para o nosso próximo livro. Esse é o livro de Levítico. Da mesma forma, ele foi escrito por Moisés e tem a mesma data, só que ele abrange um período muito pequeno. Olha só, não é mais 200 anos como o outro, 2000 anos como a história de Gênesis, mas sim 50 dias. É um período bem específico da história de Israel. E qual é o seu propósito? Instruir o povo de Israel como se aproximar de Deus e como adorá-lo. Esse é o objetivo do livro de Levítico. E aqui está a sua divisão, seu esboço. A primeira divisão dos 7 primeiros capítulos são as ofertas, os tipos de oferta e como eles deveriam oferecer essas ofertas para Deus. Segunda divisão, do capítulo 8 a 9, a construção dos sacerdotes, a consagração, dos sacerdotes. Lembrando, a tribo de Levi foi escolhida por Deus. Não foram eles que se elegeram. Deus escolheu os seus representantes aqui na terra. Mais uma vez, uma forma de lembrarmos que Deus que nos chama, Deus mostra o seu amor e escolhe os seus. Deus aqui escolheu a tribo de Levi para ser a sua representante dentre o povo de Israel. Capítulo 10, algo terrível que acontece, é a história de Nadab e Abiú, filhos de Arão, vamos mencionar isso depois. A vida de pureza, capítulo 11 a 15. Deus dá uma tremenda importância à vida de pureza do povo de Israel. Quinto ponto, dia de expiação, capítulo 16 a 17. O sexto ponto do esboço, advertência contra o pecado, capítulo 18 a 22. O sétimo ponto, festas descritas. Aqui está mostrando as festas que foram descritas por Deus para o seu povo. São capítulo 23 ao capítulo 25. A obediência, capítulo 26. E por último, nos últimos capítulos, os votos e dízimos. Como funcionariam os votos feitos a Deus e as ofertas especiais, o dízimo. Esses votos são muito interessantes que funcionaram, irmãos, até os dias de Cristo. Esse sistema imposto por Deus aqui, nesses 50 dias, foi obedecido pelo povo de Israel até os dias de Cristo. Pontos notáveis. Vamos abaixar aqui para enxergarmos melhor. Opa! Foi lá para Cantares? Que coisa! Olha só, foi muita coisa, hein? Pronto, voltei. Pontos notáveis. Deus mostra como os sacerdotes, a tribo de Levi,
como deveriam o servir e como eles tinham que instruir o povo na adoração a Deus. Então, o primeiro ponto notável, irmãos, é que Deus é Ele que escolhe a forma que Ele deve ser adorado. Ele não dá liberdades ao povo de Israel de dizer, olha, cultuem a sua maneira. Como vocês acham que eu serei agradado? Não. Deus é que escolhe. Deus é que escolhe como Ele será adorado. Isso é uma lição para nós hoje. Nós não podemos acreditar que nós sabemos o que agrada a Deus. Nós sabemos o que agrada a Deus pela palavra dEle. É assim que nós conseguimos servir e agradar a nosso Deus. Porque Ele nos diz o que gosta e como devemos louvá-lo. Não vem de nós. É Ele, é Deus que determina a forma de culto e forma de louvor a Ele. Segundo ponto notável, o livro de Levítico nos mostra a importância da pureza em todos os aspectos da vida, como requisito indispensável para a plena comunhão com Deus. O povo de Israel ele tinha um propósito, ser um povo santo, separado das outras nações. Deus queria que o mundo olhasse para Israel e visse algo de diferente. O povo de Israel teria a função de atrair a curiosidade, o espanto das outras nações. Assim, essa atração, não porque eles eram bons, mas porque o seu Deus era tão grande que iria atrair, chamar a atenção dos outros povos. Então, essa forma de chamar a atenção, de atrair as outras nações para perto de Deus, era sendo um povo separado, um povo puro, de uma vida limpa perante Deus, uma vida pura, tanto no espiritual quanto na vida civil e religiosa. Terceiro ponto, a questão levantada é como pode um pecador se aproximar de Deus? Somente o próprio Deus pode trazer esta resposta. Como nós já dissemos, nós somos pecadores. Nós não merecíamos poder entrar na presença de Deus. O povo de Israel também não. Eles não mereciam. Então, como eles poderiam ser representantes de Deus? A resposta é Deus. Deus permitiu isso. Deus, na sua misericórdia, escolheu seres imperfeitos como nós, como eu, para ser seu representante. Para sermos instrumentos dele aqui nesse mundo. Deus nos utiliza. Deus quer nos usar, mesmo nós cometendo erros e falhando. Quarto ponto interessante e notável no livro de Levítico, as pessoas redimidas terão acesso a Deus, como todos os privilégios que decorrem de comunhão e adoração. Perdão, é comunhão. Me perdoe pela escrita. É de comunhão e adoração, na base do sacrifício e pelo derramamento de sangue. Aqui, irmãos, algo muito interessante. As pessoas eram redimidas. E como nós obtivemos a redenção? Hoje nós sabemos que é pelo sangue de Cristo. Naquela época, era pelo sangue do Cordeiro? Sim. Só que o sangue do Cordeiro em si, daquele animal, não tinha poder. Tanto que eles tinham que frequentemente fazer sacrifícios. A redenção vem através da obediência, de acreditar no que Deus diz. Naquele momento da história, Deus estava dizendo, olha, para vocês serem meu povo, serem salvos, redimidos, vocês devem fazer isso. Esse sacrifício. Então, o povo, aquelas pessoas que acreditavam, tinham fé em Deus, falavam, está bem, se o Senhor mandou, eu vou cumprir. Hoje, o que Deus fala? Os sacrifícios acabaram. Vocês não precisam fazer mais porque Cristo, meu Filho, já se sacrificou. E o que vocês precisam hoje para serem salvos é acreditar nele, no sacrifício que ele cometeu, porque ele cumpre. Ele é o sacrifício perfeito. Então nós, que acreditamos em Deus, temos fé nele, falamos, se o Senhor diz, então é verdade. Eu acredito que Cristo é o sacrifício perfeito para redimir os meus pecados.
O livro ensina, outro ponto importante, o livro ensina que os remidos devem ser santos, porque o seu Redentor é santo. Levítico 19, versículo 2. Irmãos, isso é algo importante. Nós somos um povo separado, um povo santo. O povo de Israel foi escolhido para ser representante de Deus. Então eles tinham a obrigação de viver uma vida diferente, exemplar para os povos ao seu redor. Outro ponto, a falta de santidade e reverência a Deus é passível de punição. Aqui entra a história de Nadab e Abiú. A história de Nadab e Abiú, eles eram filhos de Arão, sumo sacerdote, e eles tinham a função de acender o altar de incenso do tabernáculo. E a Bíblia fala que eles colocaram fogo estranho, ou seja, não era um fogo preparado no local certo, da maneira certa. Provavelmente eles estavam andando por aí, viram uma fogueira, pegaram aquele fogo e foram acender o altar. Há relatos, algumas pessoas acreditam, estudiosos, que os dois estavam bêbados. A Bíblia não disse. Mas o fato é que eles foram condenados à morte. Eles morreram por causa desse pecado. Nossa, mas eles acenderam incenso, fizeram a sua função. Mas não da maneira que Deus quer. Eles não fizeram porque eles não tinham reverência. Eles não tinham temor a Deus. Deus mandou eles prepararem o fogo de uma maneira e acenderem o incenso. Eles escolheram fazer a sua maneira. E mais uma vez, irmãos, Deus não aceita ser adorado à minha maneira. É Ele que escolhe como Ele deve ser adorado. Deus, Ele é santo, Ele é perfeito. Tudo que eu faço, que nós podemos fazer, é imperfeito. Então, Ele tem que escolher a forma que Ele acha, que Ele sabe que é a melhor para representar a sua grandeza e a sua santidade. Não podemos acreditar que conhecemos a Deus. Não dessa forma. Tirando os pensamentos das nossas próprias cabeças. Tem que vir de Deus. Nós conhecemos Deus, aquilo que Ele permite ser revelado através da sua palavra. É só isso que nós conhecemos de Deus. O que Ele já revelou. Não podemos tirar algo fora da Bíblia e dizer, Deus é assim. Está na Bíblia? Então tudo bem. Não está na Bíblia? Não é verdade. Último ponto. Quase todas as festas do povo de Israel estão listadas no livro de Levítico. Aqui está a lista de todas as festas. Por que eu disse quase todas? Existe uma festa em especial que veremos muito mais para frente em um livro que foi instituída, que é a festa do Purim. Alguns irmãos sabem qual é essa festa, mas eu vou esperar para falar lá na frente o que ela é, o porquê ela foi instituída para o povo de Israel. Mas aqui são as outras festas que eram obrigatórias para o povo de Israel. Todas elas eram seguidas até o tempo de Cristo. E aqui entramos na mensagem do livro de Levítico. O acesso dos remidos a Deus somente pelo sangue. O acesso dos remidos a Deus somente pelo sangue. Olha o conjunto. Em Êxodo mostrou que somos redimidos pelo sangue. Aqui mostramos que essas pessoas redimidas têm acesso a Deus pelo sangue. É um conjunto. Temos que obedecer a Deus. É um conjunto que mostra o sacrifício que deve ser feito para entrarmos na presença de Deus. Temos a permissão, o privilégio de chegarmos até Deus. No tempo dos hebreus, aqui, do povo de Israel, esse sacrifício de sangue era de animais. Hoje, para nós, o sacrifício já foi feito. É o sangue de Cristo, o perfeito Cordeiro. É por isso que nós temos que ser gratos a Deus, porque esse sacrifício, essa dificuldade que foi imposta para chegar a Deus, nós não precisamos realizar. Tudo vem de Deus, tudo é dele. Então,
Aqui termina mais uma aula da nossa Escola Dominical Online. Que Deus nos abençoe e todos tenham um bom dia.